Hoje vamos abordar um tema profundo e muitas vezes silencioso na jornada da fé: as provações que moldam o nosso caráter. Falaremos sobre o conceito que alguns chamam de as 7 feridas secretas que Deus só abre nos escolhidos. Uma forma simbólica de entender os desafios que parecem ter um propósito divino. Este não é um guia para identificar eleitos, mas um convite à reflexão sobre como Deus pode usar as dificuldades para nos fortalecer. Este assunto é relevante porque muitos de nós enfrentamos períodos de dor e confusão, questionando o propósito por trás de nossas lutas. Entender essas provações como ferramentas potenciais de crescimento espiritual pode transformar nossa perspectiva, substituindo o desespero pela esperança e a confusão pela compreensão. A ideia é encontrar significado nas adversidades, percebendo a mão de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, em vez de nos sentirmos abandonados ou punidos. Neste vídeo, vamos explorar 7 tipos de provações, interpretadas como feridas que Deus permite em nossas vidas para um propósito maior. Analisaremos cada uma delas com base em princípios e exemplos bíblicos. É importante ressaltar: este é um estudo para reflexão espiritual e encorajamento, não uma doutrina formal ou uma lista de verificação. Nosso objetivo é oferecer conforto e uma nova maneira de enxergar suas batalhas. Se este tipo de reflexão te interessa, considere se inscrever. Minha abordagem vem de anos de estudo das Escrituras e da observação da jornada de fé de muitas pessoas. Não falo como alguém que tem todas as respostas, mas como um companheiro de caminhada que também busca entender os mistérios da ação de Deus. Este conteúdo é fruto de muita oração e pesquisa, com o único desejo de edificar e fortalecer a sua fé através de uma análise cuidadosa e respeitosa dos textos sagrados. Para compreendermos verdadeiramente o propósito por trás dessas feridas simbólicas, precisamos primeiro estabelecer uma base sólida. Por que um Deus de amor permitiria a dor em primeiro lugar? Essa pergunta, tão antiga quanto a própria fé, é o ponto de partida essencial para desvendar o significado mais profundo das provações. Antes de listarmos as feridas, vamos explorar o fundamento bíblico que dá sentido a todo este processo de aperfeiçoamento. A Bíblia nos mostra consistentemente que as dificuldades não são sinônimo de abandono divino. Pelo contrário, são frequentemente descritas como um processo de refinamento. Passagens como Tiago 1:2-4 nos encorajam a ter alegria ao passarmos por várias provações, pois a prova da nossa fé produz perseverança, que por sua vez nos torna maduros e íntegros. Este é o paradoxo da fé. O fogo que poderia nos destruir é o mesmo que nos purifica. O conceito de escolhidos neste contexto não se refere a um grupo exclusivo de favoritos, mas àqueles que são chamados para um propósito específico no plano de Deus. Ser escolhido não significa ter uma vida fácil, mas sim uma vida com uma missão que exige preparação. Essa preparação muitas vezes envolve passar por testes que moldam o caráter, a humildade e a dependência total em Deus, capacitando a pessoa para a tarefa que lhe foi designada. Diferentes tradições teológicas podem interpretar o sofrimento de várias maneiras, desde consequências do pecado até testes de fé. A perspectiva que adotamos aqui é a do sofrimento permissivo e redentor, onde Deus, em sua soberania, utiliza as circunstâncias adversas para cumprir seus bons propósitos, conforme descrito em Romanos 8:28. Não se trata de Deus causando o mal, mas de Ele transformando o mal em bem para aqueles que o amam. Pense em um oleiro trabalhando com o barro. Para criar um vaso forte e útil, o oleiro precisa pressionar, amassar e moldar o barro, colocando-o depois no calor intenso do forno. O processo é violento para o barro, mas essencial para que ele cumpra sua finalidade. Da mesma forma,
Deus, o oleiro divino, nos molda através das pressões da vida para nos tornar vasos de honra, úteis para o seu serviço. Com essa base teológica estabelecida de que as provações são ferramentas de aperfeiçoamento nas mãos de Deus, podemos começar a identificar os tipos específicos de ferramentas que Ele usa. A primeira dessas feridas que vamos explorar é uma das mais desconcertantes e dolorosas, pois ataca diretamente nosso senso de comunidade e pertencimento. O isolamento com um propósito divino. Uma experiência que muitos servos de Deus enfrentaram. A primeira ferida é a do isolamento propositado. Este não é um simples sentimento de solidão, mas um período divinamente orquestrado em que você se sente desconectado de tudo e de todos. É um deserto espiritual onde as vozes do mundo se calam para que a voz de Deus possa ser ouvida com clareza. Nesse silêncio forçado, Deus remove as distrações e as dependências humanas para se tornar sua única fonte de sustento e direção. Vemos exemplos claros disso nas Escrituras. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian antes de ser chamado para libertar Israel. Davi se escondeu em cavernas, sozinho, enquanto era perseguido por Saul, e foi lá que compôs muitos de seus salmos mais profundos. O próprio Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. O isolamento, portanto, é frequentemente um prelúdio para uma grande missão. Existem, claro, variações nesta experiência. Para alguns, pode ser um isolamento físico, como uma mudança para um lugar novo, onde não conhecem ninguém. Para outros, pode ser um isolamento emocional ou espiritual, sentindo-se incompreendidos por aqueles ao seu redor, mesmo dentro da igreja. O formato pode mudar, mas o propósito é o mesmo: forçar uma intimidade mais profunda e uma dependência radical em Deus, longe de qualquer apoio humano. É crucial, contudo, discernir entre este isolamento propositado e condições como depressão clínica ou ansiedade social. A ferida divina tem um objetivo de crescimento e geralmente é temporária, levando a um novo nível de propósito. Se a solidão é acompanhada por um desespero paralisante e perda de esperança, é fundamental buscar ajuda profissional e pastoral. A fé não exclui a necessidade de cuidado com a saúde mental. Após esse período de intenso isolamento, onde a confiança humana é quebrada para que a confiança divina seja estabelecida, muitas vezes surge uma nova prova. Esta próxima ferida testa a autoconfiança e as habilidades que a pessoa acredita possuir, servindo como um passo adicional no caminho da humildade. Ela atinge diretamente nossas realizações e a forma como medimos nosso próprio valor, preparando o terreno para a verdadeira força. A segunda ferida é a da falha inexplicável. Acontece quando um projeto, ministério ou esforço, no qual você investiu toda a sua energia e que parecia ter a bênção de Deus, desmorona completamente. Esse fracasso humilhante serve para quebrar o orgulho e a autossuficiência. Ele ensina de forma visceral que o sucesso não vem da nossa própria força ou talento, mas exclusivamente da graça e do poder de Deus operando através de nós. O apóstolo Pedro experimentou isso de forma aguda ao negar Jesus 3 vezes, após declarar confiantemente sua lealdade eterna. Essa falha devastadora quebrou seu orgulho e o preparou para ser um líder que não confiava em si mesmo, mas no poder do Espírito Santo. É uma ferida que nos esvazia de nós mesmos para que possamos ser preenchidos por Ele, nos tornando mais compassivos com as falhas dos outros. Em seguida, frequentemente ligada à falha, vem a terceira ferida, a traição próxima. Esta é a dor aguda causada por alguém em quem você confiava profundamente. Um amigo, um familiar, um líder espiritual. Essa experiência destrói a confiança idólatra nas pessoas e nos força a colocar nossa segurança e esperança somente em Deus.
que é o único que nunca falha ou nos abandona. Se alguma dessas experiências já ressoou com você, compartilhe um amém nos comentários. José do Egito é o arquétipo dessa ferida, vendido como escravo por seus próprios irmãos. No entanto, anos depois, ele pôde dizer a eles: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. A traição, quando processada pela fé, nos ensina sobre o perdão, a soberania de Deus sobre as ações humanas e aprofunda nossa capacidade de amar e confiar no Senhor acima de todos. Essas duas feridas, a falha e a traição, são externas e relacionais, abalando nossa confiança em nós mesmos e nos outros. Elas preparam o caminho para provações que atingem um nível ainda mais íntimo e pessoal. A jornada de refinamento continua, movendo-se das circunstâncias externas para as estruturas mais profundas do nosso coração, testando aquilo que mais valorizamos e os sonhos que acalentamos. A quarta ferida é a da perda profunda. Isso se refere à remoção de algo ou alguém que era central em sua vida. Um ente querido, a saúde, a estabilidade financeira ou uma posição de destaque. Essa perda cria um vazio doloroso que nada no mundo pode preencher. O propósito dessa ferida é nos ensinar que nossa verdadeira identidade e segurança não estão nas bênçãos de Deus, mas no próprio Deus. Jó é o exemplo máximo dessa experiência, perdendo sua família, seus bens e sua saúde em um curto espaço de tempo. Sua jornada através da dor o levou de um conhecimento teórico sobre Deus para uma experiência pessoal e transformadora, declarando no final: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A perda esvazia nossas mãos de tesouros terrenos para que possamos nos agarrar ao tesouro celestial. Paralelamente, encontramos a quinta ferida, o sonho adiado. Esta é a longa e agonizante espera por uma promessa que Deus fez ou um desejo justo do seu coração que parece nunca se concretizar. Anos, talvez décadas, podem passar testando sua fé e paciência ao limite. Esta ferida combate o nosso imediatismo e nos ensina a confiar no tempo de Deus, Kairos, que é perfeito e muito diferente do nosso tempo cronológico, Cronos. Abraão e Sara viveram essa ferida por 25 anos, esperando pelo filho da promessa, Isaque. Durante essa longa espera, sua fé foi testada. Eles cometeram erros, mas no final, aprenderam a confiar plenamente na fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. A espera nos ensina a perseverar na fé e a valorizar a promessa de uma forma que não faríamos se ela fosse concedida imediatamente. Após sermos provados em nossas perdas e em nossa paciência, a jornada de aprofundamento continua. Deus começa a tratar de algo ainda mais fundamental e persistente, uma característica que talvez nos acompanhe por toda a vida. Não é uma crise passageira, mas uma condição crônica que serve a um propósito espiritual constante, mantendo-nos de joelhos e dependentes de sua graça contínua e suficiente. A sexta ferida é o que a Bíblia chama de espinho na carne. Inspirado na experiência do apóstolo Paulo, descrito em 2 Coríntios 12, este é um tormento persistente, uma fraqueza crônica que Deus decide não remover, apesar de orações fervorosas. Pode ser uma limitação física, uma luta emocional recorrente, uma tentação persistente ou uma circunstância adversa que simplesmente não vai embora. É uma ferida que não cicatriza completamente. O propósito divino desta ferida é profundo e paradoxal. Ela existe para impedir o orgulho espiritual e para manifestar o poder de Deus através da nossa fraqueza. Paulo suplicou 3 vezes para que seu espinho fosse removido, mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa incapacidade que a capacidade de Deus brilha com mais intensidade para que toda a glória seja dele.
É importante diferenciar o espinho na carne de uma prova temporária. Enquanto uma provação tem um início e um fim definidos, o espinho é uma condição contínua de vida. Ele se torna parte da sua jornada, um lembrete constante de sua necessidade de depender da graça diária de Deus. Viver com essa ferida requer uma entrega contínua e a aprendizagem de se gloriar nas próprias fraquezas, como Paulo aprendeu a fazer. Muitos tentam esconder seu espinho, vendo-o como um sinal de falha ou falta de fé. No entanto, na perspectiva divina, ele é uma marca de honra. É um selo que mantém o servo humilde, empático e permanentemente conectado à fonte de todo poder. Aceitar o espinho na carne não é resignação passiva, mas uma cooperação ativa com o propósito de Deus para nossa santificação e para o testemunho do seu poder. Essa aceitação de uma fraqueza permanente nos leva finalmente à última e mais profunda de todas as feridas. Ela representa a culminação de todas as outras, o ponto em que o processo de refinamento atinge seu ápice. É a ferida que não apenas nos molda ou nos testa, mas que fundamentalmente redefine quem somos, transferindo o centro de nossa existência de nós mesmos para Cristo. A sétima e última ferida é a morte do eu. Esta não é uma experiência única, mas um processo contínuo de rendição total da sua vontade, seus planos, suas ambições e seus direitos à vontade soberana de Deus. É a crucificação do ego, a jornada de diminuir para que Cristo possa crescer em você, conforme Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É a ferida mais dolorosa, mas também a mais libertadora. Todas as feridas anteriores contribuem para este ponto culminante. O isolamento quebra a dependência dos outros. A falha quebra o orgulho. A traição quebra a confiança humana. A perda quebra o apego ao mundo. O sonho adiado quebra nosso controle sobre o tempo. E o espinho na carne quebra a confiança na nossa própria força. Todas elas trabalham juntas para enfraquecer o eu e nos levar ao ponto de rendição completa. Esta ferida se manifesta na prática diária de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Significa escolher a vontade de Deus em vez da sua, mesmo quando é difícil. Significa perdoar quando seu ego quer guardar rancor. Significa servir quando seu ego quer ser servido. É a substituição progressiva de suas reações naturais e egocêntricas pelas respostas cheias de graça do Espírito Santo que habita em você. O resultado dessa ferida é a verdadeira liberdade e a autoridade espiritual. Quando o eu não está mais no trono, você se torna um canal puro para o poder e o amor de Deus fluírem. Sua vida deixa de ser sobre sua própria reputação ou conforto e passa a ser um testemunho vivo da glória de Deus. É aqui que o vaso, finalmente quebrado de seu próprio formato, pode ser usado pelo oleiro para qualquer propósito que ele desejar. Compreender essas 7 feridas simbólicas não é um exercício acadêmico, mas um chamado à autoavaliação e à ação. A questão que permanece é: como devemos responder quando identificamos essas marcas em nossa própria jornada? O reconhecimento é o primeiro passo, mas a forma como reagimos a esse processo de refinamento determina o resultado final. A resposta a essa pergunta é o que transforma a dor em glória. A resposta prática a essas feridas não é o desespero, mas uma fé ativa e reflexiva. O primeiro passo é a oração. Apresente sua dor a Deus, não apenas pedindo alívio, mas buscando entender o que Ele quer te ensinar através dela. Em segundo lugar, pratique o registro em um diário espiritual, anotando suas lutas e as lições que está aprendendo. Isso ajuda a processar a dor e a enxergar o progresso ao longo do tempo. Recursos adicionais podem ser de grande ajuda. Busque o conselho de cristãos maduros e de confiança, como um pastor ou um mentor espiritual, que possam oferecer uma perspectiva bíblica
e encorajamento. Além disso, aprofunde-se no estudo de personagens bíblicos que passaram por provações semelhantes, como José, Davi, Jó e Paulo. Suas histórias são fontes inesgotáveis de sabedoria, consolo e esperança para a nossa própria caminhada. É crucial ser realista sobre os resultados e o tempo. O processo de cura e crescimento espiritual não é linear nem instantâneo. Haverá dias bons e dias difíceis. O objetivo não é alcançar um estado de perfeição sem dor, mas aprender a caminhar em fidelidade e dependência de Deus no meio das imperfeições e dos desafios da vida. A perseverança é mais importante do que a velocidade nesta jornada. Agora, eu gostaria de ouvir de você. Qual dessas 7 feridas simbólicas mais ressoou com a sua experiência de vida? Compartilhe nos comentários, se sentir confortável, não como uma forma de se comparar, mas para que possamos nos encorajar mutuamente, sabendo que não estamos sozinhos em nossas lutas. Sua história pode ser a fonte de força que outra pessoa precisa ler hoje. Em conclusão, lembre-se de que as feridas permitidas por Deus não são para nos destruir, mas para nos transformar. Elas são as marcas do seu trabalho em nós, as cicatrizes que contam uma história de redenção e força. Quando entregues a Ele, essas áreas de profunda dor se tornam os pontos de maior poder e testemunho em sua vida. Elas provam que a graça de Deus é de fato suficiente.